O Câmara Reportagem Especial Mulheres começa agora e traça um panorama da mulher no percurso político. Fala das políticas públicas, além do trabalho realizado na Câmara Municipal de São Paulo, voltado para o público feminino. Neste primeiro bloco, você vai conhecer como foi a trajetória da mulher para conseguir votar e conquistar espaços na política. A mulher e os múltiplos espaços que ela pode e decide ocupar. Trajetória cheia de desafios e conquistas, lutas e perseverança. Destino que se alcança com iniciativa, coragem e mudanças necessárias. A mulher que assume o sustento familiar e também busca realização profissional. Concilia jornadas, enfrenta preconceitos sem abrir mão dos sonhos. Batalha por justiça sem perder a ternura. Busca por igualdade de direitos, igualdade de oportunidades. Ocupa tribunas, gabinetes e ruas e carrega consigo histórias, vozes e causas. Não existem espaços impossíveis. Eles podem demorar a se abrir, podem exigir coragem redobrada, mas quando se concretizam, não são apenas vitórias individuais. São conquistas coletivas. Foi assim também na política. As mulheres demoraram para exercer um direito básico, o voto. No Brasil, só foi reconhecido em 1932, com o Decreto 21.076, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, que autorizou a participação feminina nas urnas. O direito era garantido às mulheres com mais de 21 anos, mas sem obrigatoriedade. A conquista no país integrou uma onda global. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, mulheres em diferentes nações se mobilizaram para transformar o voto delas em um direito. É sempre um misto, né, de amadurecimento da sociedade com luta. Tem muita mulher que se coloca no fronte, que corre riscos, todo tipo de risco, e com isso vai abrindo caminhos para aquelas que virão. Eu ainda entendo que tem muito a caminhar, tem muito a acontecer. Hoje nós temos muitas mulheres na política, em cargos executivos, em cargos proporcionais, mas ainda não temos mulheres, por exemplo, na liderança de partidos. São pouquíssimas. O primeiro país a reconhecer direito ao sufrágio feminino foi a Nova Zelândia em 1893. No Brasil, as sufragistas eram, em maioria, mulheres da elite intelectual. Celina Guimarães Viana foi a primeira a ter autorização para votar. Em 1928, a Justiça do Rio Grande do Norte reconheceu que ela atendia às exigências do Código Eleitoral. Era maior de idade, alfabetizada e sem impedimentos legais. No ano seguinte, Alzira Soriano tornou-se a primeira prefeita no país, eleita em Lages, também no Rio Grande do Norte. Maior entrave é ela não ter apoio. Agora, as mulheres, eu aproveito aqui esse momento para dar um recadinho para todas as mulheres. As mulheres precisam ser mais unidas. Nós temos que nos unir, nós temos que nos valorizar, nós temos que nos admirar, nós temos que nos ajudar. E a mulher, ela é muito concorrente uma da outra, né? Então, esse conselho eu sempre dou para as mulheres. Em 1934, a segunda Constituição da República consagrou o sufrágio feminino para maiores de 18 anos alfabetizadas, porém obrigatório apenas para servidoras públicas. A Carta de 1946 tornou o voto obrigatório para homens e mulheres alfabetizados. Em 1988, a Carta Magna estendeu o direito também aos analfabetos. Na Câmara Municipal de São Paulo, a primeira vereadora eleita foi Elisa Kaufmann Abramovich, mas ela não tomou posse. O Tribunal Superior Eleitoral anulou os registros do PST, Partido Social Trabalhista, ao qual era filiada. O mandato só foi reconhecido em 2013, com a devolução simbólica da cadeira através da resolução aprovada no Legislativo paulistano. A primeira mulher efetivamente empossada e que conseguiu exercer o mandato em São Paulo foi Ana Lamberga Zélio, em janeiro de 1952. Já a primeira vereadora negra da capital foi Teodosina Rosário Ribeiro, eleita em 1968 pelo MDB.
E em 2020, Érica Hilton tornou-se a primeira mulher trans eleita vereadora em São Paulo, hoje deputada federal. Eu fui vice-presidente 3 vezes da Câmara, fui a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara, embora temporário, embora interina. Eu já fui presidente de várias comissões, né? Acho que todas as comissões eu já fui presidente, menos a CCJ, que eu acho que não fui, e nem finanças. Mas as outras comissões todas eu fui presidente, sempre ocupando um espaço muito bom, sempre sendo valorizada. Esse gesto foi repetido por mim e mais de 80 milhões de mulheres nas eleições municipais de 2024. Mais da metade do eleitorado brasileiro. Quase 8 milhões a mais do que o número de homens que compareceram às urnas. Quase um século depois da instituição do voto feminino no Brasil, somos nós que temos o potencial de definir os rumos das cidades, dos estados e do país. No entanto, essa maioria nas urnas não se repete nas candidaturas. Nas eleições de 2024, apenas 15% dos candidatos eram mulheres, diante de 85% de homens. Entre os eleitos, a desigualdade é ainda mais evidente. Só 13% das vagas ficaram com mulheres, enquanto 87% foram ocupadas por homens. Eu acho que as mulheres têm que avançar mais. As mulheres estão ocupando espaços incríveis que nunca ocuparam, né? Então é só a gente continuar mesmo, entendeu? É ter o objetivo e seguir em frente. Apesar de ainda ser menor do que o desejado, a presença feminina na política brasileira avança. Na Câmara dos Deputados, a participação subiu de 6% em 1998 para 18% em 2022. Nas eleições municipais de 2024, 722 mulheres foram eleitas prefeitas. Em 2016, haviam sido 656. Ao longo da história, 13 estados já foram governados por mulheres. O país também elegeu uma presidente, Dilma Rousseff, em 2010, reeleita em 2014. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a atual legislatura registra um recorde: 20 mandatos de vereadoras. Houve um momento em que eu tinha saído de uma eleição com 2 milhões de votos. E mesmo assim, eu não recebi convites, vamos dizer assim, para cargos majoritários, entende? Para disputas com destaque. Eu sofro muita violência nas redes sociais, de pessoas que apoiam outros quadros e que não conseguem estabelecer um debate respeitoso, que sexualizam o debate, né? Falando não só de aparência física, mas de estupro, ou seja, algumas afirmações e até ameaças que não fariam para um homem, entendeu? Você vai conhecer agora os serviços que a cidade oferece para as denúncias de violência, como são as leis e de que forma as políticas públicas se preparam para acolher e dar segurança à mulher. O Brasil registra números alarmantes de violência de gênero. Aproximadamente 4 milhões de mulheres sofreram violência doméstica em 2025. No primeiro semestre, foram 718 feminicídios, quase 4 mulheres mortas por dia em razão do gênero. O país ainda registrou mais de 30 mil estupros, dados que traçam um retrato preocupante e exigem ação constante do poder público e conscientização social. A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, descreve no artigo 5º as várias formas de punição. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A lei ressalta ainda a responsabilidade da família, da sociedade e do poder público para que as mulheres possam viver com dignidade e exercer plenamente seus direitos.
Nós precisamos que os homens participem e que entendam a sua responsabilidade para que nós possamos mudar essa que é, infelizmente, uma cultura tão enraizada na nossa sociedade. A violência contra a mulher é uma questão que tem se amplificado muito, infelizmente. Tem se tornado uma grande epidemia mesmo de violência, de misoginia contra as mulheres, violência que vem muitas vezes dos seus parceiros. E eu acho que é uma coisa muito cultural que nós precisamos usar todas as ferramentas possíveis, principalmente em campanhas que sejam educacionais, para que as pessoas tenham essa consciência e também um acolhimento mais qualificado. A violência contra a mulher se manifesta de 5 formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A Lei Maria da Penha assegura proteção às vítimas com medidas integradas de prevenção, atendimento policial e assistência social. Se a mulher já se entender como vítima de uma violência psicológica ou como vítima de uma violência patrimonial e ela conseguir pedir essa ajuda, com certeza ela já está num avanço muito grande, sem esperar algo extremo, que é uma violência física. São muitas questões que envolvem essas mulheres e o que elas precisam entender é que no poder público, no serviço público e tudo que envolve, elas possam se sentir acolhidas e que elas tenham atendimento para qualquer tipo de trauma. Ainda falta se falar e abertamente sobre uma prevenção, porque quando a gente previne, a gente não tem que tratar do pós. A lei estabelece uma rede de proteção ampla, prevê procedimentos processuais específicos, assistência judiciária, medidas protetivas de urgência e a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar com equipes multidisciplinares nas áreas psicossocial, jurídica e da saúde. Mas para que a lei produza efeito, é fundamental que a vítima denuncie. E embora a rede esteja estruturada para o atendimento, ainda há desinformação. Os serviços existem e devem ser acionados. Os canais de denúncia são diversos. O 190 da Polícia Militar funciona 24 horas por dia, em português, inglês, espanhol e libras. Uma vez acionado, uma viatura é enviada imediatamente. O 180 é outro caminho. A Central de Atendimento à Mulher, criada pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, oferece escuta, acolhimento e encaminha as denúncias aos órgãos competentes, também 24 horas em diferentes idiomas. A delegacia é um ambiente hostil ainda, não só para as mulheres, para toda pessoa que é vítima de qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de violência, é um ambiente hostil, sobretudo para a comunidade LGBTQIAPN+, que nós sabemos que muitas vezes é revitimizada dentro desses espaços, mas nós precisamos fortalecer, sobretudo, a autonomia das mulheres, fortalecendo possibilidades de inserção no mercado de trabalho. O portal 156 da Prefeitura de São Paulo é também uma via de denúncias da violência contra a mulher, com atendimento eletrônico e presencial. Confira o passo a passo e saiba como a mulher pode se proteger. Acesse sp156.prefeitura.sp.gov.br e digite Denúncia Violência contra a Mulher na busca. Clique no link e você será direcionado à página de registro. O login pode ser feito pelo SP156 ou pelo GovBR. Basta seguir as orientações com a opção de denúncia anônima. O portal SP156 detalha as diferentes formas de denúncia. No atendimento presencial, a Casa da Mulher Brasileira, localizada no Cambuci, reúne diversos serviços em um mesmo espaço. As denúncias podem ser registradas na Delegacia de Defesa da Mulher e também na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. As unidades móveis de atendimento às mulheres ampliam a rede de proteção na cidade de São Paulo. Os equipamentos descentralizados e itinerantes percorrem diferentes territórios e garantem acesso aos serviços da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Também está disponível a alternativa dos postos avançados. Na Estação Santa Cecília, na linha 3 vermelha e Estação da Luz, linha 1 azul, além do terminal Sacomã, o atendimento ocorre das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Os espaços oferecem acolhimento e encaminhamento à rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Nem sempre tudo é o suficiente, tudo pode ser melhorado.
Porém, o que eu encontrei me surpreendeu muito, que são atendimentos diretos em delegacias e delegacias da mulher, das quais eu me deparei com grandes delegadas, com grandes atendimentos. O aplicativo SP Mulher Segura do governo do estado de São Paulo é mais uma ferramenta gratuita. Permite registrar boletim de ocorrência e acessar suporte 24 horas, tanto no sistema Android quanto iOS. Além disso, disponibiliza o botão do pânico para aquelas mulheres que têm medida protetiva, que é acionado diretamente pela Guarda Civil Metropolitana. Vamos conhecer agora as iniciativas que a Câmara Municipal de São Paulo implementou para reconhecer a importância da mulher e, principalmente, dar acolhimento e atendimento por meio de ações que estão em pleno funcionamento. As conquistas femininas se refletem também na presença da mulher, que ocupa mais espaço na Câmara Municipal de São Paulo. O aumento do número de vereadoras impulsiona iniciativas e políticas públicas voltadas às mulheres. Entre as atribuições da Câmara Municipal de São Paulo está a criação de comissões parlamentares de inquérito destinadas a investigar irregularidades e falhas do poder público. Por essa razão, 3 CPIs já foram instaladas com foco nas mulheres. Em 2017, a CPI da Vulnerabilidade da Mulher debateu questões do cotidiano como a segurança no transporte público, a proteção no trabalho e no ambiente doméstico, além da ampliação de vagas em casas de parto. Em 2020, foi instalada a CPI da Violência contra a Mulher. Diante do avanço dos feminicídios e de outras formas de agressão, vereadoras se uniram para elaborar e propor medidas e políticas públicas. O relatório apontou a necessidade de ampliar equipamentos, fortalecer e qualificar medidas de combate à violência doméstica e desburocratizar o atendimento às vítimas. Dos trabalhos surgiu o Guia Passo a Passo para se Libertar, disponível no site oficial da Câmara, na seção multimídia. Mais recentemente, em setembro de 2023, foi instalada a CPI da Violência e Assédio Sexual contra as Mulheres. Ao longo de um ano, as vereadoras analisaram 7 eixos temáticos, entre eles assédio em universidades, bares, transporte e restaurantes, além do aborto legal e do aumento da violência. O relatório apontou entre as medidas a necessidade de criação de uma Procuradoria da Mulher na casa. A CPI ou outras CPIs que se referem aos assuntos das mulheres, isso sempre tem que ter essa CPI. De um modo geral, cada ano é sempre um problema novo que aparece e a gente tem que estar lutando para que essas coisas não aconteçam. A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de São Paulo, prevista na Resolução número 9 de junho de 2017, tornou-se realidade em 22 de maio de 2025. Surgiu assim um órgão permanente dentro da Câmara dedicado à defesa e promoção dos direitos das mulheres. A Procuradoria é um espaço de acolhimento e atendimento às mulheres. Ali são tratadas e encaminhadas demandas relacionadas à igualdade de gênero, ao enfrentamento da violência e a políticas públicas. Entre as ações já realizadas estão o mutirão de arrecadação de lenços, palestra de prevenção ao câncer de mama e visitas a equipamentos públicos. O que nós temos que fazer dentro dessa procuradoria? Ir mais para cima dos serviços prestados pelo município, conhecer essas casas de acolhimento, conhecer aonde ficam as crianças, como é feito, essas questões do aluguel, a questão da moradia. A gente vai procurar, dentro da Câmara Municipal, tentar melhorar as políticas públicas já existentes, fazer alguns atendimentos que nos procuram aqui, que tudo a gente encaminha depois. Nós temos muitas empresas terceirizadas aqui, elas nos procuram, pedem ajuda, a gente vai, atende. É mais uma porta de entrada, mais um espaço para a gente falar sobre violência, para a gente acolher as mulheres, para a gente poder
colocar aquelas que estão vítimas de violência na rede de proteção do município. Mas a Procuradoria não fica só olhando para as mulheres que são vítimas de violência, mas olha também para a organização das políticas públicas para as mulheres no município, entendendo que para a mulher que é vítima de violência, a gente precisa pensar uma porta de saída, a gente precisa pensar um acesso à renda, a gente precisa pensar um acolhimento no momento da vítima, precisa pensar nos filhos dela. Então, olhar para as políticas públicas e garantir que as mulheres possam ter uma vida digna em São Paulo é também responsabilidade da Procuradoria. A gente precisa ser proativa. Então, é provocar rodas de conversa, provocar eventos que tragam conscientização, espaços que busquem solução de problemas, e isso a gente não vai fazer sozinho, a gente traz a sociedade civil, a gente traz outros órgãos do poder público municipal, estadual, federal, para estarem aqui junto com a gente, Ministério Público, a gente precisa envolver o maior número de pessoas, porque acho que juntos a gente consegue, de fato, entregar o melhor trabalho. Então a Procuradoria precisa ser mais atuante, ter mais espaço diante do Executivo. Precisamos desbravar São Paulo. Assim como tem a subprefeitura, devia ter um núcleo de cada bairro, a sua Procuradoria, para que ficasse mais próximo das mulheres que assim precisam. O programa A Hora da Mulher passou a integrar a grade da Rede Câmara São Paulo para ampliar o debate sobre temas femininos. Durante meia hora, a atração destaca pautas que fortalecem os direitos das mulheres. As entrevistas tratam de assuntos de interesse das mulheres e de toda a sociedade. E contam sempre com especialistas em áreas como saúde e trabalho, além das vereadoras que integram a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de São Paulo. Um programa que se dedica a falar sobre isso das diferentes perspectivas que, por exemplo, as 20 vereadoras trazem, que são 20 vereadoras diferentes, com histórias de vida diferentes, com ideologia diferente, com acesso à população que entre si são populações diferentes. Então é muito relevante que a gente possa falar sobre isso constantemente, da perspectiva da política pública, da perspectiva do trabalho, da perspectiva da saúde da mulher. Já a Galeria Lilás é um espaço dedicado às mulheres que fizeram e fazem história aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Inaugurada oficialmente em 26 de agosto de 2025, reúne fotos e biografias das vereadoras eleitas aqui na capital. Reconhecimento institucional à trajetória das mulheres que, enfim, consolidam seu espaço na casa. Nos emociona e o coração bate forte quando fala a respeito da representatividade feminina na política. Tantas mulheres que me antecederam, que fizeram histórias. E foi pensando nisso que eu falei, é necessário que fique eternizado o semblante dessas mulheres. Resistência, força para continuar. Nós sabemos que nós mulheres enxergamos a política com outro olhar, um olhar mais mãe. Nós abraçamos a cidade como se fosse um filho nosso. Então quando eu olho eu falo, nossa, quantas mulheres, histórias de cada uma. Quando eu vejo escolas que trazem os seus alunos para fazer o tour e as mulheres de 17, 16 jovens olhando para nós naquele quadro, eu imagino, ela sonha em ser política também, vai fazer melhor do que eu. E o coração pulsa por mais mulheres nesse terreno tão fechado. Eu fico realmente emocionada de pensar o que essas mulheres não devem ter sofrido para conquistar o espaço que conquistaram e hoje, pelo menos, ter o reconhecimento delas ali embaixo. Então, cada cidadão, cada cidadã que entra aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a porta de entrada, né? Vamos falar assim, o cartão de visitas nosso é a Galeria Lilás. Vai lá, dá uma paradinha, olha os nossos rostos, os rostos daquelas que já passaram. Porque aqui está a história. Neste último bloco do Câmara Reportagem Especial Mulheres, você vai saber como as políticas públicas direcionadas para a mulher foram aprovadas na Casa Legislativa e as principais leis em áreas como saúde, proteção e qualidade de vida na cidade de São Paulo, que inclusive inspiraram a legislação brasileira. O Brasil conta com algumas das legislações mais avançadas de proteção à mulher.
Na área criminal, destacam-se a Lei Maria da Penha, de prevenção e combate à violência doméstica e familiar, e a Lei do Feminicídio, que tipifica o assassinato por razões de gênero, como homicídio qualificado e crime hediondo. Ainda há normas voltadas aos direitos sociais, trabalho e saúde, que ampliam a rede de proteção. No âmbito municipal, vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de São Paulo já apresentaram mais de 400 projetos de lei em benefício das mulheres. São iniciativas que tratam de violência, saúde, trabalho e cidadania. Algumas delas, inclusive, inspiraram as legislações estadual e federal. Em 2020, o auxílio aluguel passou a integrar a legislação municipal, medida que garante suporte financeiro a mulheres vítimas de violência doméstica para que possam deixar o ambiente de agressão, muitas vezes mantido pela dependência econômica. 4 anos depois, a iniciativa também foi incorporada à legislação estadual. Em 2021, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto que autorizou a distribuição de cestas com itens de higiene, incluindo absorventes nas unidades educacionais. A medida foi fundamental para combater a evasão escolar. Meses depois, a iniciativa também foi adotada em âmbito federal. Já o Auxílio Ampara foi aprovado pelo Legislativo paulistano em 2022 e, um ano depois, também se tornou lei federal. O benefício é destinado a crianças e adolescentes que ficaram órfãos em razão do feminicídio. Iniciativas que fortalecem a rede de proteção e contribuem para a qualidade de vida das mulheres e de suas famílias. O programa Não Se Cale estabelece protocolo de segurança para enfrentar o assédio e a violência sexual em bares, restaurantes e casas noturnas. Funcionários são capacitados para acolher e garantir a proteção das mulheres. A lei do check-up geral das mulheres reforça a prevenção com a realização de exames essenciais disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Eu vejo excelentes projetos acontecendo aqui no amparo às mulheres. E também vejo projetos muito preocupantes no sentido de prisionar o livre-arbítrio em relação ao corpo feminino. Não só direitos efetivos às mulheres fazem parte dessa pauta. De estender ao servidor público para 30 dias o direito de licença maternidade. Isso, embora pareça algo para os homens, é algo muito importante para as mulheres, porque pode apoiar a volta dessa mulher ao mercado de trabalho. Em países que se implementam políticas de equiparação da responsabilidade do filho aos homens, consegue ter, por causa dos homens, políticas melhores em relação à mulher. E há ainda outras leis municipais em defesa das mulheres, como o acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência, atendimento médico gratuito para mulheres com deficiência, o Disque Denúncia, contraceptivo de longa duração na rede pública, prevenção da violência doméstica e o programa Tempo de Despertar. Ao acessar o portal da Câmara em saopaulo.sp.leg.br/mulheres/legislação, você encontra todas as informações detalhadas. A gente precisa dar resposta no sentido de política pública, no sentido da política pública para cuidar dessas mulheres, né? Para cuidar dessas mulheres no sentido desde financeiro, de segurança, de cuidado, de saúde mental. Então a gente precisa avançar. E isso se dá a partir de destinar orçamento e a partir de políticas públicas. A gente precisa, inclusive, ter mais canais de violência, ter mais facilidade para denunciar, para que a gente, junto, construa a política pública, porque isso reverbera para aquela mulher que está lá, sofrendo violência. A gente tem que avançar sobre a bolsa, sobre emprego, sobre essas formas de denúncia, como que após a denúncia, o que acontece pós-denúncia. Segundo o último censo demográfico, realizado em 2022 pelo IBGE, o Brasil deve ter uma população feminina de cerca de 104 milhões de mulheres em 2026. O Câmara Reportagem Especial Mulheres termina aqui, mas sem deixar de lembrar que investir em políticas públicas, proteção e igualdade não é uma questão de escolha, é um compromisso com a maior parte da população e com um futuro mais justo para todas nós. Até a próxima, tchau!